eu vivia numa vida das drogas, na perdição. Meu pai e minha mãe se separou. Eu ainda era uma criança. E eu me revoltei com a situação e eu fui para o caminho das drogas, da perdição. Comecei a falhar na escola. E eu entrei pelo caminho da porta larga, né? E aí meu pai e minha mãe se separou e eu fui para essa vida aí, né? E eu me perdi com 12 anos eu já fumava maconha. Com 13 anos eu quase tive uma overdose com cocaína. E eu me perdi nessa vida. Comecei a trabalhar muito cedo na noite. E minha mãe foi ao Brasil fazer o enterro de minha avó. Minha avó estava com, com câncer no pâncreas. E ela já estava nos dias final dela. Então minha mãe foi para o Brasil para fazer o procedimento do enterro da minha avó. E minha avó era uma mulher muito de oração. Ela orava muito pela minha vida. E muitas das vezes eu fumava maconha e minha avó estava ali na beira da cama clamando, dizendo: Senhor, eu creio que o Pablo vai ser um pregador, que ele vai à nação ainda. E muitas das vezes eu fumava de maconha, eu ria daquela situação, eu falava: Senhor, eu que fumo e ela que fica falando sozinha. Mas a oração dela chegou até o trono da graça de Deus como perfume suave diante da narina do Senhor. E eu sou fruto de oração. Há pessoas que estão no Lofor de hoje, está em grandes congressos, mas não foi através daquela pessoa. Alguém pagou o preço pelaquela vida, alguém intercedeu pelaquela vida. Ninguém cresce do dia para a noite, tudo há um procedimento, né? E minha avó orava muito para que Deus marcasse em minha vida um antes e um depois. Mas depois que minha avó morreu, tivemos uma reunião em família. E meu pai disse: olha, se o Pablo seguir aqui no Brasil, você vai ter que voltar para fazer o enterro dele, porque ele anda na vida tudo torta. Então eu tive a oportunidade de estar vindo para Madrid. E eu falei: não, vou chegar em Madrid, vou ganhar dinheiro, vou mudar de história. Mas eu não vim como muitos, né? Muitos vêm pelo dinheiro. Eu vim porque minha mãe já estava aqui. Então eu não vim atrás de dinheiro, eu vim porque minha mãe estava aqui e eu queria mudar de vida. Então, Isso aí, quantos anos você tinha, Paulo, quando você eu veio? tinha 16 para 17 anos. Muito jovem. Já. E aí eu vim para Madrid, eu tinha 3 meses, que a passagem era para 3 meses. E minha mãe falou assim: olha, você tem. Eu já havia passado 2 meses e ela falou assim: ó, você tem 1 mês para arrumar um trabalho. Então eu peguei e fui andar pelas ruas de Madrid. Eu não falava espanhol ainda. E eu encontrei uma travesti, estava andando ali por Gran Via, por Chueca, e eu encontrei uma travesti. E ela falou: você vai ganhar muito dinheiro nessa vida. E eu comecei nessa vida com mulheres. Eu conheci uma juíza, tinha 40 anos mais ou menos, e eu comecei nessa vida de prostituição e as coisas foi de mal a pior, né? E depois eu tive proposta para entrar no homossexualismo, mas eu sempre gostei de mulher, mas o dinheiro paga tudo, né? Pensamos que o dinheiro paga tudo, mas o dinheiro não traz alegria, não traz felicidade para ninguém. E eu entrei nessa vida da perdição, mas hoje eu entendo, né? Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que bem entendemos em nossa vida. Hoje eu entendo que através do meu testemunho eu tenho alcançado muitas vidas para o Senhor. Eu estive até conversando com uma pessoa por essa semana e a pessoa me diz: não, mas essa história é passado, mas o nosso passado serve para curar a enfermidade de alguém nos dias atuais. Amém. Se nós não temos passado, nós não passou por aquilo. Mas se a gente passou, a gente tem a convicção de abraçar aquele que está passando e dizer: você vai passar também, porque Deus é fiel.